Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, última segunda-feira do mês, aquele dia que a gente faz o vídeo extra, que é a carteira aqui do YouTube. Para quem não sabe, essa carteira do YouTube começou em novembro de 2016 e hoje ela já está aí em torno de quase 7 anos. Ela começou com um valor inicial de R$ 100.000 divididos em ativos e ela vai recebendo aportes em torno de R$ 2.000 todos os meses e vocês vão ver o resultado que ela dá. Agora, o que eu gosto sempre de falar no início desses vídeos, essa carteira não é uma recomendação, tem diversos ativos aqui que a gente já recomendou venda, por exemplo, lá dentro da nossa área de membros, tá? E qual é o grande objetivo dessa carteira? Mostrar para vocês que menos é mais. Ou seja, se você se preocupar em trabalhar, fazer aportes e não ficar tão preocupado em acertar qual a próxima oportunidade, você vai ver o teu patrimônio sendo construído ao longo do tempo. Isso que é o mais bacana dessa carteira. Você vai ver a tua renda crescendo ao longo do tempo. Você vai ver que disciplina, aporte e paciência é muito mais importante do que tentar ficar ligado, ficar fazendo movimentação e coisas do gênero, tá? Então, o grande objetivo dessa carteira é esse. Não levem como recomendações, como eu falei, a gente deixou já aqui empresa que entrou em recuperação judicial, empresa que a gente já recomendou venda, tem um monte de erros aqui de forma até proposital para você ver que mesmo errando às vezes, ainda assim o investimento em ações e nas diversas classes de ativos fazem com que você tenha um patrimônio cada vez maior, uma renda cada vez maior. Espero que vocês gostem. Depois da vinheta a gente começa. Clique aqui no link de curtida ou de inscrição do canal e ative o sininho de notificação, a gente já começa. Pessoal, para quem não sabe como funciona aqui esse vídeo, o que eu faço? Eu no início eu pego e dou uma geral de todas as empresas, né, que a gente tem em carteira ou das novidades que tiveram e aí depois a gente mostra uma planilha. Essa planilha está disponível para quem é assinante de Cações, tá? Para você saber mais, a gente tem aí o link embaixo aqui, tá? Na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que são interessantes. Ó, primeiro, pegando a alocação no exterior em ETF do VNQI, tá? Começo a ficar um pouco chateado porque passamos a metade do ano e o VNQI ainda não divulgou nenhum dividendo. Isso aí, né, eu achava que que esse ETF iria começar a voltar a pagar dividendos aqui, como ele já fez no passado, né, trimestralmente, né, até esse momento ele continua tendo pago só o do ano passado. Isso me chateia um pouco, tá? Preços e taxas do Tesouro Direto ficaram mais ou menos parecidas com o último mês, tá? Não mudou tanto assim, teve uma leve queda em alguns e outros ficaram mais ou menos estável. Um ponto que eu acho que é importante da gente deixar claro é o seguinte: nesse período a bolsa subiu de 119 mil para 122 mil pontos no total. Agora eu vou dar uma passada aí em todos os fatos relevantes, mais relevantes até os avisos, os comunicados que tiveram na nossa carteira. Então vamos lá, ó. Primeiro, Itaúsa aqui, declaração de juros sobre capital próprio. Então, mais 5 centavos aqui por ação, a gente já tem mais de 4.000 ações de Itaúsa, então esse valor aqui já vai começando a ficar relevante, né? A pena que o pagamento é só até 30 de dezembro de 2024, é até, né? Ela pode antecipar e ela vem antecipando, mesmo que seja pouco tempo, ela vem antecipando. Outra coisa que eu separei aqui é uma coisa que é importante, que é um pouco mais técnica, eu vou tentar explicar aqui, que é o seguinte: a rescisão de acordo de acionistas da XP. A Itaúsa, ela vem vendendo ao longo do tempo as ações da XP porque não faz sentido para ela. Os velhinhos lá do board da Itaúsa, eles gostam de receber dividendos, mais ou menos igual que a gente faz aqui nessa carteira. Então, o XP é uma empresa que tem muito crescimento, mas eles não querem crescimento, eles querem renda. E aí, eles resolveram vender essas ações, eles vêm vendendo ao longo do tempo. E eles faziam parte do acordo de acionistas, mas como a participação da Itaúsa caiu de 5%, eles fizeram a rescisão desse acordo. Por que isso é tão importante? Por causa da contabilidade aqui.
O que que acontece? Nesse momento agora, né, que ela não faz mais parte do acordo de acionista, ela passa a declarar e a contabilizar o ativo da XP de acordo com a variação dele ao mercado. Né? Isso deve acontecer a partir do terceiro trimestre, não deve acontecer nesse trimestre agora, do segundo trimestre, que ainda vai sair o resultado. Mas isso é muito importante, é muito interessante, porque quando a gente vê o gráfico da XP, a gente vê que ele teve uma valorização nesse período. E essa valorização vai acabar entrando como lucro para a Itaúsa. É só vocês olharem aqui, ó, que nos últimos 3, 4 meses aqui, ó, a XP está indo para cima direto. Ela sai de 10 dólares aqui para 27 dólares. Isso tudo vai entrar como lucro para a Itaúsa, provavelmente no terceiro trimestre, a não ser que a XP comece a cair. Ela vai passar a contabilizar dessa forma. E no dia aqui do relatório, 860 milhões que era o impacto esperado. A Itaúsa já vendeu mais um pouco de XP, hoje em dia ela tem 3, alguma coisa por cento aqui. Saiu o relatório de produção também da Petrobras e da Vale. Tá? A Petrobras acabou tendo uma produção um pouco menor do que a do ano passado, mas como aumentou o pré-sal, a gente imagina que talvez o custo deve melhorar um pouco. Tá? Por outro lado, a gente teve vendas maiores. Então isso acaba meio que, né, compensando uma coisa na outra. Então não vejo muitos problemas com relação à queda da produção de Petrobras em si. O que realmente ficou muito para baixo foi exportação de petróleo. A exportação de petróleo aqui 628 contra mais do que 700 em todos os últimos, né, faz uma diferença. Então isso sim para mim é uma diferença que é importante da gente ver. Já a Vale, a gente vê que o preço de mercado de venda ficou muito ruim, né? Esse preço de 98 dólares, menor do que os 108 do primeiro trimestre. A gente vê que o mercado da China vai se aquecendo agora no terceiro trimestre e o preço tem aumentado. Por outro lado, Pelotas aqui, que foi o que ela aumentou a quantidade de vendas aqui principalmente, a gente vê que cresceu o preço, né? Ou pelo menos não caiu tanto assim. Tá? O que aconteceu na produção da Vale contra as vendas, que é importante que vocês entendam. A produção da Vale aqui, ó, 78 milhões de toneladas de minério de ferro. Aqui de venda 63 milhões. É claro que parte dessa produção foi matéria-prima para se transformar em Pelotas, né? Então não pode pegar o total aqui. Então a gente vê aqui, ó, que a produção foi 78 milhões, o vendas de finos deu 72 milhões aqui, né? E a gente vê os que, e no outro trimestre foi a mesma coisa, 66 contra 53. A Vale, já que o mundo está crescendo menos, que o PIB global, né, não está subindo tanto, que a China está com alguns problemas aí, que o PIB dela não está crescendo tanto, o que tanto a Vale quanto a Rio Tinto estão fazendo? Elas estão segurando a produção, elas não estão colocando tudo à venda para não pressionar o preço. Tá? Então essa é uma estratégia, e uma estratégia muito importante da Vale, muito bem pensada, que pode atrapalhar resultados de primeiro e segundo trimestre, mas ajuda o futuro da Vale, ajuda o longo prazo da Vale. É claro que é uma corda, né? E a China tem muito mais força, mas a Vale vai usando os subterfúgios que ela tem para pelo menos não reduzir tanto resultado dela, o que é bom a gente ver que tem uma gestão ativa nesse sentido. O que a Vale fala no resultado aqui? A Vale espera um menor gap entre produção e vendas no terceiro trimestre, com a venda de estoques formados no primeiro semestre, dependendo das condições de mercado. Aí as condições de mercado é que a gente vai ver. Por enquanto, China parece que está aí respirando de novo, está começando a focar de novo na industrialização dela, o que é bom. Vamos passar agora um pouco para fundos imobiliários aqui, depois a gente volta para Randon, que é ações. Fundos imobiliários, teve o fechamento do ano fiscal do fundo do GGRC e teve uma redução grande da cota patrimonial. Eles só escrevem no relatório assim, o novo valor da cota patrimonial passou a ser de 113,86, mas caiu aí quase 10%, caiu uns 8%.
era mais do que R$ 120. Isso aqui realmente é um fato preocupante, mas eu lembro para vocês, a gente não vai mudar ativos nessa carteira, a gente não vai vender ativos dessa carteira, a gente não vai colocar novos ativos. Quer dizer, se porventura um monte de ativo entrar em recuperação judicial e a gente não tiver como diversificar, a gente pode botar novos, tá? Ou se nenhum deles estiver mais pagando dividendos, a gente pode colocar novos. Mas isso realmente é um ponto muito negativo que eu quis trazer para vocês, né? Uma queda tão grande assim de cota patrimonial em período que está caindo os juros é ruim, tá? Eu sei os motivos, mas não quero falar aqui nesse vídeo de hoje, porque não é o objetivo analisar empresas nesse vídeo de hoje, tá? Vamos lá. Randon, juros sobre capital próprio, 0,22 aqui, vai ser pago dia 15 de agosto, então não vai entrar nesse mês, mas já ficou ex agora nesse mês. E outra coisa que eu acho que é interessante e importante da gente falar é o seguinte, pela primeira vez em assim uns 4 anos, Randon apresenta aqui uma redução de receita, desde que não seja fevereiro, né? Que fevereiro é mês de carnaval, tem menos dias úteis e etc. Mas primeira vez aqui em muito tempo que a gente vê essa redução, a gente vê que o mercado ele está dando uma arrefecida, principalmente nessa parte de implementos rodoviários, e pode ser relevante aí. O que a gente vai fazer com relação a isso? Nada, né? Nada. Porque aqui a gente não está preocupado em qual a melhor oportunidade do momento, nem, ai meu Deus, e agora o mundo vai acabar, não. O fato da gente ter diversificação vai fazer com que algumas ações vão andar bem, outras vão andar mal, e assim ao longo do tempo nossa carteira vai. Foca naquilo que é importante, foca na tua geração de renda, foca em trabalhar para fazer aportes, foca em ter disciplina e reinvestir os dividendos, isso que é importante. Quer saber mais sobre isso? Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que a gente fala do nosso novo combo renda total. Esse combo você não deveria deixar de ter e de acompanhar. Ali sim a gente tem recomendações, tá? Se for necessário trocar, a gente vai trocar uma ação. Se for necessário fazer uma mudança na carteira de fundos imobiliários, a gente vai fazer essa mudança na carteira de fundos imobiliários. Ali sim é uma recomendação, porque a gente é uma casa de análise registrada na PMEC, a gente pode fazer recomendações diferentes de alguns ou muitos youtubers que existem por aí. Vamos passar agora para a planilha, aquela que eu falei que é para assinantes do Dicações. Primeira coisa, o que é mais importante dessa planilha? O mais importante é essa linha aqui de cima, tá? À medida que a bolsa sobe, a gente vai reduzindo esse percentual aqui que a gente quer ter em ações, né? E a gente vai aumentando nas outras classes. Então, nos últimos meses, por exemplo, a bolsa subiu, era 60% ações, a gente baixou para 58%. Era 13% renda fixa, a gente subiu para 14%. Era 6% internacional, a gente subiu para 7%. Como a variação foi de 119 mil para 122 mil, a gente não mudou do mês passado para esse. A gente fez essa mudança no mês passado. E a gente vê o quê? Que a gente, né, tentou aí aumentar a renda fixa e internacional nesse momento. O que é importante da gente tratar? Aqui a planilha já está com as alterações que a gente fez. Tá? Então, ações teria ficado acima de 60%, fundos imobiliários e renda fixa estaria para baixo. Então, eu já adianto para vocês que a gente vendeu um pouco de ações, tá? E a gente comprou um pouco de renda fixa e de fundos imobiliários. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, tá? Na carteira aqui, como é uma carteira que ela tem aportes de 2 mil, e a carteira ela já está com 545 mil, às vezes é necessário fazer vendas, tá? Mas isso a gente chegou depois de 7 anos, tá? Então depois de 7 anos faz sentido em alguns momentos a gente precisar fazer venda de um ativo para comprar outro. Normalmente a pessoa que está me assistindo não é esse o ponto que ela tá.
tá? O ponto que ela está, normalmente só com os novos aportes você já consegue ajustar esses indicadores todos. E já que eu acabei trazendo aqui, eu vou puxar um pouquinho já o que eu fiz de operação de compra e venda. O que a gente fez? A gente vendeu de novo direcional, igual a gente fez no mês passado, mais 200 ações. Aí garantiu aqui R$ 4.080. A gente comprou dessa vez IPCA 2045, 4.448. E a gente comprou o AUJP, 3.502. Por que a gente comprou esses? Tá, vamos lá. O AUJP, por quê? Porque ele era o que tinha menor valor aqui. Né? A gente investiu quanto nele? Quer ver? R$ 3.500. Hoje ele está com 24 mil. Ele estava com 20.500. Então eu só investi no que estava mais atrás. Eu não fiquei preocupado se ele é o melhor, se ele é o pior, se agora fundos de tijolos são melhores do que papel ou qualquer coisa do gênero. Tá? Só porque ele estava mais atrás eu investi. Tipo, se no próximo mês eu precisar investir de novo, vai ser nesse aqui, no VRTA. Tá? Ah, mas pô, você está investindo em fundo de papel, agora é melhor de tijolo, não sei o que. Cara, não importa. Para essa planilha não importa. Tá? Dentro lá da área de membros a gente tem recomendação. Lá a gente trabalha um pouquinho, né, mais focado nisso. Mas aqui a gente está preocupado em fazer com que o percentual fique igual em cada um deles. Tá? E o IPCA, por que o IPCA 2045? Tá? Porque a gente já fez muito investimento em curto prazo nos últimos meses. Tá? Então, nos últimos meses, todas as alocações, ó, LFTS 11 é um tesouro muito curto, Tesouro Selic, outro tesouro muito curto. Em março precisou também, Tesouro Selic, muito curto. E a gente não está fazendo alocação nos mais longos. Então eu preferi voltar a fazer a alocação nos mais longos. Você vê que faz muito tempo. Ó. IPCA 2045, a última alocação que a gente fez foi em janeiro de 2022. Então eu preferi privilegiar essa classe de ativo que a gente já não aloca há muito tempo. Tá? Então comprei aqui mais um pouco. E o total aqui, ó, vocês vão ver que deu um déficit de R$ 3.870. E eu falei que o aporte é só de em torno de 2.000. O aporte foi só 2.098. De onde veio os outros R$ 1.771? Exatamente, dos rendimentos das ações que estão na nossa carteira. Tá? Então, as ações geraram R$ 462. Os fundos imobiliários geraram R$ 1.000 exato. Né? Então, a gente já chegou aqui, bateu R$ 1.000 dos fundos imobiliários. E a renda fixa, porque pagou o cupom pré-fixado no dia 1º de julho, já trouxe R$ 309 aqui no total. Nos últimos 12 meses a gente tem R$ 40 mil, um pouquinho menos do que nos últimos meses, mas não é muito problemático não, vocês já vão ver por quê. Tá? O que acontece? Quando você trabalha com ações, o teu rendimento sobe e cai muito rápido. Tá? Então, quando passar aqui o mês de setembro, provavelmente a gente vai ter uma queda muito forte. Hoje a gente está aqui com R$ 40 mil, cara, em uma carteira de 540 mil, né? Isso aí dá uns 8% de yield, 7,5%. Teve uma vez que eu fiz um vídeo aqui que eu falei 9,5% de yield, cara, tava exagerado. Então o que vai acontecer agora, né? Uma parte já aconteceu, que foram as ações subirem muito, e a outra parte que deve acontecer é ter uma queda, né? Ali a Vale e a Petrobras não devem mais distribuir tanto dividendo assim. Mas isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque a nossa meta aqui é o seguinte: fundos imobiliários, a gente tem esse crescimento aqui que já se enxerga. Ele é bem claro. E mês que vem vai ser mais ainda, porque a gente comprou mais o JP11. Tá? E para os outros meses deve ser mais ainda, porque fundos imobiliários é 20%, é 21%, e a gente ainda está 20,53%. Então, se hoje tivesse alguma coisa, seria aqui também que a gente faria a nossa adaptação. Né? A gente teria que fazer mais compras aqui também e aqui em renda fixa. Então, fundos imobiliários devem crescer mais para o próximo ano. E quando a gente pega os dois juntos, né, a gente tem uma meta de fazer 8 meses esse ano acima de 2.000. A gente conseguiu 4. Esse mês a gente não conseguiu, foi 1.700 e pouco. A gente conseguiu aqui, né, janeiro, março, maio e junho. Julho ficou um pouco abaixo. Então, por enquanto, está 4-3. A gente quer fechar pelo menos 8-4, né? Ou 9-3 agora.
Por que que eu acho que a gente consegue? Ó, se a gente pegar agora agosto, ó, para agosto a gente tem aqui, ó, R$ 756 aqui, ó. E a gente tem de Petrobras R$ 1.136. Então agosto já está mais ou menos garantido. E tem 25 de agosto aqui, 427. Eu acredito, e aqui também, ó, 288, quer dizer, agosto tem uns R$ 2.500, mais R$ 1.000 de fundos imobiliários, tem um monte para entrar aí, né? Ainda pode ser que tenha também rendimento lá de renda fixa. Então, agosto vai ser recheado. Setembro ainda não tem nada. É um risco. Não, tem aqui, ó, 1.136 da Petrobras. Então, com mais 1.000 de fundo imobiliário, deve entrar também. E ainda deve entrar o da Vale. Vale costuma distribuir em setembro e março. Então eu acredito que agosto e setembro já vai funcionar aqui. Então a gente já deve criar de 4 a 3, deve ir para 6 a 3. Aí o quarto trimestre a gente tem que ver o que vai acontecer. Tá? Então a carteira tá andando. Olha só que bacana que é. Ó. Isso aqui que eu quero que vocês entendam. Ó, você ter essa renda aqui crescente. Cresce sempre? Cara, tem momento que você fica aqui no platô, né? E não cresce. Normalmente o que acontece? Quando a bolsa sobe, a tua renda não cresce. É mais ou menos o que está acontecendo agora. A bolsa sobe, aí tua renda não cresce. Né? Quando a bolsa cai, a tua renda dispara, porque os teus aportes acabam sendo muito melhores. Tá? Então, vamos combinar o seguinte, cara. Você quer ter um resultado desse, igual tá aparecendo aqui na tela, né? E olha que aqui a gente nem faz mudança de ativo para tentar melhorar isso. Né? Você quer ter esse tipo de resultado? Né? Lembrando que eu não tenho 500 mil, ok, a gente também não tinha. No início era 100 mil, quanto era o resultado aqui? Era 7 mil mais ou menos por ano. Mas eu não tenho 100 mil também. Cara, se for 10 mil vai ser 700 por ano. Né? E aí o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar do renda total, porque é no renda total que você vai conseguir isso. Né? Nesse renda total que está aparecendo aqui na descrição, que tem todas as informações na página, você vai conseguir ter esse tipo de resultado. E como é que eu sei isso? Porque eu comecei o canal em 2016. Eu tenho a minha casa de análise desde 2017. Eu tenho muitos, mas assim, que estão lá desde 2017, eu tenho centenas de pessoas junto comigo que me mandam diariamente resultados deles e que eu não gosto de ficar postando. Né, e mostrando que a renda deles estão crescendo. E o patrimônio acompanha, que é o que a gente está vendo aqui nessa carteira. Né? E essas pessoas, principalmente aquelas que entraram em 2017, que foram aquelas primeiras, elas já estão mudando de vida. Entendeu? Agora, o que eu vou precisar de você? Eu vou precisar que você tenha aportes todos os meses, disciplina e paciência. Porque assim como tiveram centenas que entraram, que seguiram, que estão conseguindo isso, tiveram outras centenas de pessoas que entraram, no meio do caminho resolveram assim, agora eu quero aplicar naquela empresa que vai disparar, que eu vi ali que o cara falou. Aí ele vai deixando o plano dele para depois. Aí o cara fala assim, eu já tô há 2 anos nisso, eu não tô vendo crescer tanto. Aí vai deixando para depois. Né? E aí, quando você vai deixando para depois, acontece isso. Então, o que eu quero que você saiba é o seguinte: você quer ter um resultado igual a esse aqui da planilha, por exemplo, que essa renda aqui teve esse crescimento tão grande nesse período? E aí, o que eu quero falar para você? Eu quero falar para você que a gente está com esse combo que é o renda total. Esse combo renda total vai trazer exatamente esse resultado para você. Né? Por quê? Porque eu tenho, né, assinantes, que são assinantes meus que desde que começaram o canal, né? O canal começou em 2016, a casa de análise em 2017. Então a gente tem produto desde 2017 com relação a isso. E aí essas pessoas elas me mandam diariamente. Né, são centenas de assinantes que me mandam diariamente, né, resultados deles de renda, né? Então eles mostrando assim, olha Daniel, obrigado por essa transformação que você fez na minha vida, minha renda era de R$ 500 por mês, agora é 2.000 por mês, é 2.500 por mês. Tem pessoas que chegaram no primeiro milhão porque o patrimônio acaba acompanhando também essa questão da renda. Então eu quero que você consiga seguir esse caminho.
Agora, você precisa fazer também a tua parte. Qual é a tua parte? Ter aportes todos os meses, disciplina para reinvestir tudo que entrar, igual a gente faz aqui nessa planilha, e ainda ter paciência. Por quê? Porque mesmo fazendo certo aqui nessa planilha, por exemplo, olha só, a gente ficou mais ou menos 2 anos aqui com a renda praticamente parada. Né? A gente não tinha como saber que ia entrar uma pandemia, por exemplo, e ficou com a renda parada. Aí o que acontece nesse período? O cara não vê resultado, aí ele fala assim, eu vi um fulaninho no YouTube lá que é maravilhoso também, que ele falou que tem uma ação que vai subir 10 vezes, vou para ele. Aí o cara adia o plano, aí ele que estava se preparando aqui para isso, ele vende as ações e ele não pega essa alta de renda dele, né? Isso aqui não é patrimônio, isso aqui é renda. Vocês querem ver patrimônio? O patrimônio cresceu também, né? Tá aqui, ó. O patrimônio cresceu. Por quê? Porque ele acompanha a renda, entendeu? E outra coisa que a gente vê aqui é o seguinte, né? Nesse período aqui o patrimônio estava crescendo forte, que é quando a renda fica parada, igual agora, né? Nos últimos 3 meses. Quando a renda cresce bem, é quando o patrimônio não cresce tanto. Por quê? Porque é o momento que você se preparou lá atrás. Então tudo isso eu passo para vocês nas assinaturas do Dica de hoje. E a gente montou um combo que tem todas as assinaturas de renda para você. Ou de renda passiva, de renda que você não precisa ficar olhando o mercado, que é exatamente igual a esse. Volta uma vez por mês, faz lá a mudança que tem que fazer e depois esquece. É isso. Quais são essas assinaturas? Fundos imobiliários, a carteira de Caprev, que é de ações e dividendos em dólar. Você vai ter uma carteira diversificada com relação à tua, né, ao teu patrimônio, né? Você vai ter essa carteira diversificada. Você não vai precisar se preocupar, ai meu Deus, agora é hora dos Estados Unidos, ai meu Deus, agora é hora de FIIs, ai meu Deus, agora é hora de ações. Não precisa, porque a própria carteira já vai fazer isso para você, tá? Então, pessoal, não deixe de clicar ali no link da descrição, pelo menos para ver o que é. Lembra que existe a garantia de 7 dias também, então se você não gostar, você pode ser reembolsado, você pode pedir o cancelamento sem problema nenhum. Então o link está ali na descrição, procure por combo, renda total, novo lançamento do Dica de hoje, e durante a inauguração, é claro, a gente está ali com alguns bônus e etc, que está lá embaixo, então leia lá os bônus. Por quê? Porque depois o preço vai aumentar, não vai ter os bônus, aí o pessoal vai ficar chateado e vai mandar e-mail falando, eu pensei melhor, eu queria entrar, não sei o que. E aí a gente vai falar, infelizmente, né? Porque a gente preza muito também por essa questão da credibilidade, né? Por saber assim, eu prometi X, vai ter X, tá? Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e nunca se esqueça daquela frase mágica, né? Construir leva tempo. E é exatamente isso. E serve para qualquer tipo de valor, tá? É claro que assusta agora, né, que tem 500 mil, mas lá atrás era 100 mil e a carteira pagava 6 mil por ano. E a pessoa que tinha 10 mil poderia receber 600 por ano. E veja bem, né? Sai mais barato, você já ganha mais de renda do que o combo, por exemplo, que a gente está oferecendo. Então clica lá embaixo. Abraços, bons investimentos. Construir leva tempo. Agora sim eu estou encerrando. Tchau, tchau, pessoal.